Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. É com grande prazer que se encontramos novamente. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre o mundo espiritual. Mas antes disso, eu queria convidar a cada um de vocês que fechasse os olhos, elevasse o pensamento em Deus, em Jesus, que se sentisse adentrando a casa de Biratã e que nós possamos lá receber todo o auxílio, toda a proteção, todo o amor que Jesus tem para conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder e a glória para sempre. Amém. Pois é, como tinha comentado com vocês, a gente vai falar hoje sobre o mundo espiritual. Mas antes disso, eu queria contar uma historinha para vocês, tá? De quando a tia tinha a idade de vocês. A tia era pequena, então a minha mãe sempre contava uma historinha pra gente. Que a gente tinha que cuidar em tudo que a gente fosse fazer. Porque quando a gente morresse, a gente ia levar todas as nossas boas ações e as nossas más ações, tá? Então hoje o termo de morte a gente já sabe que já não existe. Então o que a gente fala hoje é o desencarne, né? Então o que a minha mãe falava é que nós íamos colocar tudo entre duas caixinhas, né? Uma caixinha que tinha todas as ações boas e a outra caixinha com todas as ações ruins, tá? E que o dia em que a gente desencarnasse, nós íamos chegar na porta do céu e São Pedro iria receber a gente lá. E só naquele dia que a gente ia abrir aquelas duas caixinhas, dependia da quantidade de coisas boas que a gente tinha feito, né? Então, era uma surpresa pra gente. Mas naquele instante nós íamos ver o quanto nós tínhamos ajudado as pessoas, o quanto nós tínhamos feito coisas erradas também para as outras pessoas, tá? E naquela hora, São Pedro iria dizer se a gente ia poder entrar para o céu ou ia para o inferno. E como vocês devem de estar pensando, a mesma pergunta que eu fiz para minha mãe. E as pessoas que tenham feito um pouco de coisas ruins e um pouco de coisas boas, para onde elas vão? Não é essa uma pergunta assim que, como o pessoal não quer calar? Então que a gente iria para o purgatório e que lá nós íamos ficar até o juízo final. Mas esse juízo final, quando seria? Ninguém sabe, ninguém tinha a resposta. Então, aí eu fiquei pensando assim, como que uma pessoa que a gente convive uma vida inteira e a gente ama, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Você acha que eu iria ficar feliz nesse céu, sabendo que a pessoa que eu amo estaria no inferno? Ou no purgatório? Ou se fosse eu para o inferno e a outra pessoa para o céu, ela estaria completa a felicidade? Não estaria. Porque a gente só quer as pessoas que a gente ama um bem, todo mundo junto, todo mundo crescendo em amor, no conhecimento. Os anos se passaram, aí eu comecei a pesquisar mais sobre os ensinamentos de Jesus. E Jesus sempre falava que Deus é amor, Ele é misericórdia, que Deus, Ele fez de nós a sua imagem e a semelhança. Então, se todos nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, como é que Deus ia querer assim que condenar um filho dele eternamente à prisão, eternamente a um sono profundo, e a outro eternamente feliz? Então, nada
me satisfazia. Jesus sempre fala em parábolas, né? E assim, porque hoje uma parábola a gente lê, a gente não entende. Amanhã a gente torna a ler de novo, a gente compreende um pouquinho. Então, não que eu não tivesse já ouvido essa parábola, talvez você já tenha ouvido essa parábola, mas chegou o dia que, opa, essa é a resposta. Essa é a resposta que Jesus tem para conosco. Ele disse assim: se algum de vós, que é pai ou mãe, se um filho pedir um pedaço de peixe, vocês darão uma cobra? Ou ainda, se ele pedir um ovo, lhes dará um escorpião? Ora, se vós que sois mau, ainda sabes dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Nesse dia que eu li essa parábola, que eu falei assim, nossa, como por muitos e muitos anos eu tive uma pergunta no ar. Então, jamais. Então, hoje eu vejo assim, o nosso pai e a nossa mãe, se por um acaso nos chama a nossa atenção, é porque eles nos amam. Se o pai e a mãe hoje fala, filho, não faz isso, é porque eles têm amor. Porque Deus confiou ao seu pai, à sua mãe, vocês, tá? Então, antes de vocês ser filho do pai e da mãe, você é filho de Deus, filho do amor, filho que merece tudo de bom. E tanto é que a gente está aqui em terra. A terra é maravilhosa para a gente viver. Apenas nós precisamos saber o que é bom e o que é ruim, tá? Para onde que a gente vai hoje quando nós desencarnamos? Porque antes tinha uma resposta. E agora? Qual seria a nossa resposta? Então, o que também Jesus responde, quando ele fala assim, se me amais e observai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará sempre convosco, que é o Espírito da verdade. Que isso está em João, tá? Aí, se o Espírito da verdade vai estar sempre com nós, que foi a nossa terceira revelação, que foi o Espírito da verdade, junto com tantos e tantos outros espíritos que fizeram a codificação junto com Kardec, e ele estava lá presente. Então, aonde a gente tem um livro cheio de perguntas, cheios de respostas, tá? Os discípulos de Jesus fez uma pergunta para Jesus: mestre, por que você sempre fala em parábolas? Por que você não vai diretamente ao assunto, ao ponto? Aí Jesus responde para eles assim: a muitos é dado conhecer, mas a outros ainda não. Porque muitos têm olhos para ver e não enxergam, ouvidos para ouvir e não ouvem. Por que isso? Porque é o que eu falei no início desse nosso vídeo, que quanto mais a gente vai crescendo no conhecimento, na vivência, a gente vai vendo situações diferentes, por ângulos diferentes, a gente compreende mais o pai e a mãe, a gente compreende melhor os ensinamentos de Jesus, tá? E sobre a espiritualidade, então Chico psicografou vários e vários livros, tá? E um deles é O Nosso Lar. Esse é um livro, assim, com conteúdo muito, muito, muito grande, porque lá ele descreve os vários locais que a gente tem, as várias colônias, situações que a gente pode passar,
situações que a gente não precisa passar, desde que a gente tenha uma conduta exemplar, tá? Isso não é que a gente não possa errar. Todos nós estamos na Terra exatamente errando e aprendendo. E vocês são jovens, então se errarem um dia, lembre-se que amanhã o sol vai nascer de novo. A gente tem a oportunidade de recomeçar sempre, porque é errando que se aprende. O triste é quando a pessoa nem tenta, não erra, mas também não acerta, tá? Então, pelo menos a gente vai tentar, nós vamos nos esforçar sim. E esse livro do Nosso Lar, ele também tem um filme que é baseado nessa obra. Só que, assim, o filme ele tem que ser muito resumido, ele é muito cortado, muitas partes, tá? Um dia, quando vocês crescerem mais, vocês vão ler esse livro mais pra frente. Mas, se quiserem assistir o filme, eu acho assim que vai ser muito bom para vocês poderem entender um pouquinho mais do mundo espiritual, das várias colônias, dos vários prontos-socorros que lá existe. Porque, igual aqui na Terra, não tem nossos hospitais, não tem nossos prontos-socorro, do plano espiritual é exatamente igual. Apenas a gente não tem o nosso corpo físico, mas nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso verdadeiro eu. Então, e o que a André Luiz fala? Que do lado de lá a gente se encontra com nós mesmos. Somos nós, é eu diante de mim. E o nosso céu e o nosso inferno é a nossa consciência. Porque a nossa consciência ela pode nos acusar ou pode nos absolver, tá bom? Mas eu queria também falar para vocês um pouquinho de outras colônias. Por quê? A gente tem várias outras colônias, não é somente a do Nosso Lar. Amigos da Dor. E essa colônia Amigos da Dor, ela recebe todas as pessoas que estão mais ligadas à Igreja Católica. Então é essa equipe que vai socorrer, é essa colônia que vão pegar essas pessoas, vão socorrer e levar para lá, tá? Mas nós temos, e essa colônia Amigos da Dor, ela é uma enorme, tá? Ela começa no norte de Minas Gerais, passa pelo sul da Bahia e avança pelo Oceano Atlântico. Então, ela é muito grande, tá? E nós temos a colônia das Flores. Essa é uma colônia muito, muito colorida. E ela começa no centro de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo interruptamente até o norte de Goiás, na cidade do Alto Planalto do Paraíso, isso em Goiás, tá? E ela socorre aquelas pessoas que desencarnam pelo câncer. Então, assim ela socorre, leva, até que a pessoa possa se modificar, se preparar para seguir adiante ou um novo recomeço, tá? O que acontece com a pessoa que desencarna? Vou fazer uma demonstração para vocês, tá? E eu espero que eu consiga representar tudo isso para vocês. Por quê? Esse Consolador, através de Allan Kardec, do Espiritismo, a gente consegue visualizar que as pessoas não são condenadas eternamente. Existem pessoas que vão diretamente para as colônias espirituais. E as pessoas que vão para um umbral ou para outro lugar, eles não ficam lá eternamente. O que acontece?
Quando a pessoa eleva o pensamento em Deus, em Jesus, o que acontece? O nosso coração, ele se eleva, se exalta. Então, a gente liga o pensamento em Deus, em Jesus, e esse branco é toda a espiritualidade. Então, olha, ele se abre, aí a espiritualidade maior pode vir e nos auxiliar, porque nós estamos prontos para a acolhida dele. Então, eles podem chegar, nos socorrer e assim levar a gente para o lugar em que mais nos adequarmos, tá bom? E é assim que a gente vai poder ser socorrido e levado para um pronto-socorro espiritual. Cabe a cada um de nós querermos o auxílio ou não, tá? E é isso que eu queria falar para todos vocês. Muita luz, muita paz e até o próximo vídeo. Vamos nós, a demonstração, será que a tia fez uma mágica ou não? O que vocês acham? Acreditamos que não, né? Então, olha só, nós vamos precisar de leite, um copo, detergente e corante, tá? Esse aqui é um corante de bolo, que provavelmente a mãe de vocês tem em casa, tá? Que ela sempre fala aqueles bolinhos de aniversário, alguma coisa, tá? Se ela não tiver, não tem problema. Eu quero que vocês façam, então, um desenho bem colorido pra tia. Quem tiver esse corante, pode fazer essa brincadeira de corante, tá? Aí depois vocês me falam como é que foi, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, um meio copo, mais ou menos, de leite, um prato. Então, vocês colocam no prato o leite, certo? Aí, vocês podem pegar o corante que vocês querem, o que vocês têm em casa, né? Então, a tia vai colocar uma gotinha do corante verde, para vocês verem como é que fica. Ah, a tia esqueceu um cotonete, tá? Para o quê? Para colocar o detergente, porque quem faz a diferença é o cotonete. Então, a tia vai colocar uma gotinha, aí pega o cotonete, olha, viu como se abriu? Foi isso que a gente fez. Aí eu vou pegar uma gotinha aqui do vermelho e vou depositar também aqui dentro. Então, fica sempre aquela brincadeirinha, olha. Viu como ela se abre? Como se mistura? Aí, se você, olha só. Se vocês quiserem colocar mais corante, aí fica essa brincadeirinha. Então, para você ver que o poder de reagir, tá? Aí, se alguém quiser fazer essa brincadeirinha, pode fazer. Se não, vocês me fazem um desenho e manda pra tia, tá bom? E um detalhe, se alguém quiser assistir aquele filme que a tia comentou, porque assiste e depois comenta com a tia, tá? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Muito obrigada, ficam com Deus e até o próximo.